Olá para todos. Bem, hoje eu estou aqui para falar de dois grandes nomes da literatura, o Francesco Petrarca e o inglês William Shakespeare. Petrarca, ele nasceu na Itália, na região da Toscana, especificamente em Arezzo, no ano de 1304 e faleceu 70 anos depois, em 1374. Enquanto que William Shakespeare viveu em outro momento. Ele nasceu na Inglaterra em 1564 e faleceu no ano de 1616. Embora ambos não sejam contemporâneos, um no século XIV e outro no final do século XVI, na verdade, ambos faziam parte de um mesmo movimento, que é o movimento renascentista. O Petrarca, do chamado Trecento, porque ele é um cara do século XIV, enquanto que William Shakespeare, do chamado Renascimento do Cinquecento, século XVI. O Petrarca e o William Shakespeare tinham uma coisa em comum, que é a construção de sonetos. Além de intelectuais, além de escritores, escreveu várias outras coisas, eles dedicaram, em algum momento na sua trajetória de produção literária, eles dedicaram aos sonetos. O soneto é uma modalidade, é um tipo de poema que foi construído pela primeira vez pelo Francesco Petrarca. Então você tem aí o chamado soneto petrarquiano e o soneto shakespeariano. E há uma diferença interessante entre o soneto de Petrarca e o soneto de William Shakespeare. O de Petrarca é um soneto dividido em 14 versos, e esses 14 versos encontram-se contidos em 4 estrofes. As duas primeiras são quartetos, uma estrofe de 4 versos, e as duas últimas estrofes, na verdade, são o terceto. Portanto, uma estrofe dividida em 3 versos. E o William Shakespeare não, ele fez toda a sua produção de soneto dividido também em 4 estrofes, 14 versos, porém, o William Shakespeare ele divide em 3 estrofes de 4 versos, mais uma estrofe de 2 versos, chamado dístico, certo? Então essa é uma diferença aí na forma, né? É claro que o soneto ele tem que ter uma certa rima. É evidente que aqui nós vamos apresentar para você 2 sonetos em português, porque se você ler ou em italiano ou em inglês, você verá que a rima ela é muito mais forte, ela é muito mais rigorosa do que aqui com a chamada tradução. Os tradutores vão ter que fazer algumas adaptações no texto original para rimar, né, para exatamente gerar essa rima. Bom, o Francesco Petrarca, ele viveu, portanto, no século XIV. A Europa, particularmente sua região, era palco de uma crise sem precedentes, muita gente morrendo. Inclusive a musa que tanto inspirou a obra de Francesco Petrarca, que é de origem francesa, ela se chamava Laura, ela faleceu por conta dessa crise. Ela morreu de peste, né? E isso aconteceu no ano de 1347. E é claro que isso foi um baque para a vida de Petrarca, ainda que Laura não fosse a companheira dele. O Petrarca nutriu um amor platônico por ela. Primeiro, Petrarca era um clérigo, e segundo, que a Laura era casada e tinha muitos filhos, inclusive era esposa de um rico comerciante lá da cidade de Arezzo. Muito bem. E o Petrarca, numa das suas principais obras, nós podemos até reconhecer essa sua obra como a opus magnum dele, a obra principal de toda a sua trajetória de concepção literária, que é uma obra intitulada O Cancioneiro.
É uma obra tão vasta, tão grande, dividida, é uma obra que contém 366 poemas. Desses 366 poemas, 317 vieram na forma de sonetos, que ele, o Petrarca, foi um precursor. E o Petrarca, ele dividiu essa luxuosa, né, produção em duas partes. Não ele, o pessoal acabou dividindo isso para ele. Dividiu em duas partes. Uma chamada Em Vita de Madonna Laura, a vida, né, na vida de Laura, e a outra tipo póstuma, Em Morte de Madonna Laura. Então a obra, Il Canzoniere, dividida em duas partes. E o Francesco Petrarca, um fato curioso, ele era muito amigo do Giovanni Boccaccio, que eu já falei aqui em outro vídeo para vocês, a famosa obra Decameron de Boccaccio. Eles escreveram quase que na mesma época, enquanto o Petrarca escrevia o Canzoniere, o Giovanni Boccaccio escreveu a obra Decameron. E então o Francesco Petrarca, ele dedicou uma grande parte da sua produção literária para essa musa inspiradora que na verdade é a Laura. Ele nutria por Laura um amor platônico, um amor não correspondido. Então a obra dele é muito forte, essa questão do amor, que aliás é uma característica importante do Renascimento. Nós sabemos muito bem que os renascentistas estão em ruptura com aqueles valores culturais medievais e por terem estado em ruptura com os valores culturais medievais, acabaram se apegando a outros valores, dentre os quais a questão aí do resgate da potencialidade humana, considerando essa potencialidade humana dividida entre sensualidade, emotividade de um lado e do outro lado, capacidade de pensar, capacidade de compreender, de cognição, racionalismo, etc. Então tudo isso é muito forte na obra renascentista. Não importa no plano literário, no plano das artes, ou então até no plano do debate científico daquela época. Então o Francesco Petrarca é um renascentista daquilo que a gente chama de Trecento, né, o século XIV. E o outro cara, o William Shakespeare, ele é do Cinquecento, lá do século XVI, eu vou falar dele agora mesmo para vocês. Então vamos para o soneto de Petrarca. Eu escolhi aqui, dessa obra, o Cancioneiro, o soneto de número 272, que diz assim: a vida foge e não recua um passo, e a morte, em grande marcha, vai em frente, as coisas do passado e do presente. Ao futuro, reclamam meu espaço. A jornada que nessa vida eu traço, na espera e na lembrança inutilmente, por pena de mim, mesmo descontente, este caminho que ora fiz, desfaço. Se a lembrança me vem algum desejo do peito que a alegria abandonou, ao navegar em alto mar, eu vejo o porto onde meu barco desistiu, a nave que lá fora naufragou e o fogo que dos olhos teus fugiu. Francesco Petrarca. Vamos para Shakespeare. Em outra época, na Inglaterra, ele nasceu numa época marcada aí pela regência da família Tudor, particularmente Elizabeth, foi uma das patronas dele, vamos assim dizer. E Elizabeth é filha de Henrique VIII, com a Ana Bolena, assumiu o trono 9 anos depois da morte do seu pai, no ano de 1558, ficou lá sentada no trono até o início do século XVII, faleceu em 1603 e, como não tinha herdeiro, acabou o trono sendo herdado aí pela família dos Stuart, que comandava à época uma das regiões do Reino Unido, a região ali
da Irlanda, da Escócia, enfim. Então, o Jaime I assume o trono e é o início de um período aí marcado pela regência dos Stuart. William Shakespeare, ele viveu aí no final da regência de Elizabeth e início da regência de Jaime I. Portanto, uma época marcada aí pela absolutização da autoridade do monarca, enquanto lá na Itália sequer havia um Estado nacional, portanto não havia um regime absolutista que compreendia toda a política centralizada na Itália, até mesmo porque não existia esse Estado centralizado. Na Inglaterra uma situação bem distinta, né? Um Estado forte, um Estado centralizador e a Elizabeth com mão de ferro, governando de maneira autoritária, cada vez mais alinhada aos propósitos das elites inglesas, das elites britânicas. William Shakespeare escreveu várias obras, ele é um dramaturgo de mão cheia, inclusive há em Londres uma arena de teatro que foi construída por ele, na verdade, né? E está lá até hoje, claro, redesenhada, reconstruída, enfim, bem na região central de Londres, né, às margens do famoso rio Tamsa. Então, William Shakespeare, ele escreveu várias obras. Olha, Romeu e Julieta é uma obra muito famosa dele, né, um romance, né, daqueles garotos lá de Verona, na Itália, a obra se passa na Itália. Sonhos de uma Noite de Verão, Otelo, Ricardo II, Ricardo III, Macbeth, Hamlet, escrita em 1599, e sonetos. É isso mesmo, o William Shakespeare também escreveu um livro intitulado Sonetos, que compreende ao todo 154 sonetos. Portanto, é menos da metade daqueles sonetos que foram reunidos pelo Petrarca em sua obra O Cancioneiro, de 1348. E nessa obra de William Shakespeare, na mesma época, também um cara também se dedicou aos sonetos, que é o Luís Vaz de Camões, de Portugal, também renascentista, inclusive. Mas eu estou hoje falando para vocês do Shakespeare. Uma hora a gente conta alguma coisa do Camões também, que é muito interessante, né? Então, William Shakespeare escreveu sonetos, foram 154, e na forma distinta daquela que o Petrarca havia criado. Os sonetos de Shakespeare são 3 quartetos, são 3 estrofes, né? Mais uma estrofe, um dístico, com 2 versos, ok? E eu aqui escolhi para vocês também um soneto no qual ele alude ao amor, né? Que é uma das questões centrais aí do Renascimento, né? Da base humanista aí do movimento renascentista, o soneto 23. Olha que belo poema é esse. De Shakespeare: como no palco, o ator que é imperfeito faz mal o seu papel só por temor. Ou quem, por ter repleto de ódio o peito, vê o coração quebrar-se num tremor. Em mim, por timidez, fica omitido o rito mais solene da paixão. E o meu amor eu vejo enfraquecido, vergado pela própria dimensão. Seja meu livro, então, minha eloquência, arauto mudo do que diz meu peito, que implora amor e busca recompensa, mais que a língua que mais o tenha feito. Saiba ler o que escreve o amor calado, ouvir com os olhos. É do amor o fado. É isso. Petrarca e Shakespeare, 2 grandes sonetos. Até a próxima.
Um abraço para todos. Valeu!